Olá, tudo bem com você? Que bom ter você aqui conosco. Hoje vamos dar continuidade ao nosso exame de consciência em preparação para a confissão, meditando do 6º até o 10º mandamento da Lei de Deus. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para iniciarmos, vamos meditar o 6º e o 9º mandamento juntos, que é não pecar contra a castidade e não desejar a mulher do próximo. Mas atenção, por caridade para com o sacerdote, conte apenas os pecados que cometeu, a sua gravidade e o número de vezes que cometeu tal pecado, mas não entre em muitos detalhes. Primeiro, tendo sido batizado na Igreja Católica, vivi uma união estável ou um casamento meramente civil com alguém? Segundo, sendo casado na Igreja Católica, neguei a relação sexual ao meu cônjuge sem causa grave? Observação: após o casamento validamente celebrado, um cônjuge tem direito sobre o corpo do outro, pois, como diz o Evangelho, já não são mais dois, mas sim uma só carne. Marcos, capítulo 10, versículo 8. Contudo, existem algumas causas graves que permitem um cônjuge negar a relação sexual ao outro. Por exemplo, quando ele ou ela cometeu adultério e não está arrependido, quando ele ou ela está sob uso da razão, por exemplo, em caso de embriaguez total, quando ele ou ela quer perverter o ato sexual, por exemplo, usando anticoncepcionais, DIU, camisinha, coito interrompido, querendo sexo oral, sexo anal, sexo assistido por outras pessoas, sexo com pornografia, sexo grupal, etc. Nesses casos, você tem a obrigação de negar o ato sexual e resistir-lhe energicamente. Quando ele ou ela quer relação sexual imoderadamente, por exemplo, várias vezes por dia ou em épocas perigosas para o outro cônjuge. Quando ele ou ela tem alguma doença contagiosa, por exemplo, gonorreia, sífilis, AIDS, etc. Quando a esposa está no período posterior ao parto, pergunte ao médico o tempo de resguardo. Terceiro, usei métodos contraceptivos, por exemplo, pílula do dia seguinte, anticoncepcional, DIU, camisinha? Obriguei ou aconselhei o uso de contraceptivos? Afirmei ou defendi que uma pessoa pode usar métodos contraceptivos? Quarto, usei métodos artificiais de concepção que dispensam a relação sexual? Obriguei ou aconselhei o uso desses métodos? Afirmei ou defendi que uma pessoa pode usar métodos artificiais de concepção? Quinto, pratiquei o onanismo? Observação: onanismo acontece quando o homem ejacula intencionalmente fora do órgão sexual da mulher, a fim de evitar a gravidez. Também é chamado de coito interrompido. Sexto, vi pornografia com meu cônjuge? Obriguei meu cônjuge a ver pornografia? Sétimo, cometi adultério? Atenção! Se você cometeu adultério, diga ao sacerdote com que tipo de pessoa foi. Por exemplo, pessoa solteira, casada, virgem, criança, prostituta, do mesmo sexo, celibatária, consagrada a Deus, portadora de necessidade especial. Oitavo, sou casado na igreja e causei a minha separação do meu cônjuge? Nono, sou casado na igreja e, após a separação, cometi adultério? Por exemplo, namoro ou algum tipo de segunda união, como o concubinato ou o casamento civil? Décimo, fiz sexo sem ser casado? Atenção! Se você cometeu fornicação, diga ao sacerdote com que tipo de pessoa foi. Por exemplo, pessoa solteira, casada, virgem, criança, prostituta, do mesmo sexo, celibatária, consagrada a Deus, portadora de necessidades especiais. 11º, toquei uma criança buscando satisfação sexual?
tive relação sexual com uma criança? 12º, usei de violência física ou moral, a fim de levar uma pessoa ao pecado contra a castidade? Seduzi alguma pessoa, valendo-me da minha influência ou autoridade sobre ela? Atenção! Se você cometeu esse pecado, diga ao sacerdote com que tipo de pessoa foi. Por exemplo, pessoa solteira, casada, virgem, criança, prostituta, celibatária, do mesmo sexo, consagrada a Deus, portadora de necessidade especial. 13º. Cometi algum pecado sexual contra a natureza, por exemplo, homossexualismo, incesto com parentes do mesmo sangue, bestialismo com animais? 14º. Defendi ou apoiei o sexo livre, a poligamia, o divórcio, o adultério, o homossexualismo, a mudança de sexo, o incesto, o bestialismo, a pedofilia, a ideologia de gênero? Afirmei ou defendi que as pessoas se amam e elas têm o direito de fazer essas coisas? 15º. Pequei por pornografia com textos, fotos ou vídeos de conteúdo sexual explícito? Tenho o hábito de cair nesse pecado? Mantive as ocasiões de cair na pornografia? Confessei-me sem ter a firme decisão de deixar essas práticas? Confessei-me sem ter a firme decisão de deixar as ocasiões próximas desse pecado? Atenção! Não somente a pornografia explícita é pecado mortal. Os livros, filmes, vídeos ou programas de televisão que possuem conteúdo erótico também são matéria de pecado mortal. 16º. Divulguei textos, imagens ou vídeos pornográficos? Mantive o recebimento desses vídeos ou imagens, por exemplo, não saindo daquele grupo de rede social ou de pessoas que enviam pornografia? 17º. Pequei por masturbação, ou seja, toquei o meu corpo com o fim de obter prazer sexual? Tenho o hábito de cair nesse pecado? Mantive as ocasiões de cair na masturbação? Confessei-me sem ter a firme decisão de deixar essa prática? Confessei-me sem ter a firme decisão de deixar as ocasiões próximas desse pecado? 18º. Toquei, abracei ou beijei uma pessoa buscando prazer sexual? Quanto aos namorados, o prazer sexual somente é lícito dentro da relação matrimonial aberta à vida. Portanto, pessoas que não são casadas não podem buscar a excitação sexual, já que não podem ter relação sexual. Por isso, os namorados não podem fazer aqueles toques, abraços ou beijos que são próprios para causar excitação sexual, como, por exemplo, toque nas partes íntimas, abraços calorosos, beijos de língua. Como não podem ter a relação sexual, também não podem se preparar para ela. Quanto aos noivos, aplica-se a eles o mesmo que os namorados. Como também não são casados, os noivos não podem se excitar por meio desses mesmos toques, beijos e abraços. Se não podem ter a relação sexual, também não podem se preparar para ela. Quanto aos casados, primeiro, dentro do ato conjugal são lícitos os atos coerentes com a relação sexual aberta à vida, desde que não sejam gravemente obscenos. Segundo, fora do ato conjugal, os esposos podem fazer certos tipos de beijos, abraços e carícias para alimentar o amor entre si, evitando, porém, o perigo próximo de poluição, ejaculação. 19º. Consenti em pensamentos, desejos ou olhares contra a castidade? Quem foi objeto desses pensamentos ou olhares? Pessoa casada, parente próximo, pessoa consagrada, criança, pessoa do mesmo sexo? Atenção! Quando percebemos que um olhar pode nos levar ao desejo sexual, devemos desviar imediatamente o olhar para não desejarmos sexualmente aquela outra pessoa.
E quando percebemos que uma imagem sexual veio à nossa mente, devemos desviar o pensamento para não nos deleitarmos com aquela imagem. 20º. Sendo casado, pratiquei o ato sexual pensando voluntariamente em outra pessoa? 21º. Promovi conversas eróticas com o fim de buscar prazer sexual? Ouvi conversas eróticas com sentimento no prazer sexual que elas me causavam? 22º. Induzi outras pessoas ao pecado ou ensinei o pecado a alguém? Por exemplo, ter conversas eróticas nas redes sociais, conduzir alguém a uma casa de prostituição, etc. 23º. Escandalizei alguém com tais conversas eróticas? Por exemplo, um sacerdote ou um pai de família, falando coisas eróticas diante de crianças. 24º. Ouvi músicas eróticas e consenti no prazer sexual que me causaram? Escandalizei alguém com tais músicas? 25º. Homem e mulher. Expus-me publicamente com roupas indecentes, a fim de seduzir sexualmente os que me olhavam, ou tendo consciência de que tais roupas eram excitantes ou escandalosas? Por exemplo, roupas coladas, decotadas, curtas ou transparentes. Atenção! Quando uma pessoa decide abandonar as roupas indecentes, deve desfazer-se delas e não doá-las para alguém, pois o que é pecado para mim, também é pecado para os outros. 7º e 10º mandamento: não furtar e não cobiçar as coisas alheias. Primeiro, roubei alguma coisa? O quê? Quanto? Quantas vezes? Restituí os bens roubados? Observação: lembre-se que, quando se trata de pecados que causaram dano a alguém, você deve ter o firme propósito de reparar o prejuízo. Deve devolver o dinheiro roubado, reparar a calúnia, etc. Pergunte ao sacerdote como poderá fazer a reparação. Segundo, danifiquei injustamente a propriedade ou os bens de outra pessoa? Reparei os danos? Observação: não é dano injusto se uma mãe queima um livro pornográfico do seu filho. Nesse caso, a mãe tem o direito de causar esse dano ao filho, pois na verdade ela quer evitar que o filho cometa um pecado mortal e seja merecedor do inferno. Terceiro, obtive algum bem ou vantagem por meio de fraude ou enganação? Quarto, perdi meus bens no jogo, causando prejuízo a mim e aos meus dependentes? Quinto, recusei-me a pagar alguma dívida? Recusei-me a devolver alguma coisa emprestada? Sexto, adquiri alguma coisa que sabia ter sido roubada? Sétimo, lesei meu patrão, não trabalhando honestamente como é o dever de um funcionário? Oitavo, recusei-me a pagar o salário aos empregados? Atrasei o salário dos meus empregados sem justa causa? Nono, forcei meus funcionários a trabalharem além da medida, impedindo-lhes, por exemplo, o devido descanso e a presença na Santa Missa aos domingos e em dias santos de guarda? Décimo, recusei-me a ajudar alguém que estava em extrema necessidade, embora fosse possível fazê-lo? 11º, fiquei triste ou com raiva por ver que uma pessoa tinha algum bem material que eu não possuía? 12º, fiquei triste ou com raiva por ver que uma pessoa tinha algum bem espiritual que eu não possuía? Por exemplo, invejar a capacidade intelectual de uma pessoa, invejar a determinação e a força de vontade da pessoa, invejar as virtudes de uma pessoa, etc. 13º, dei mais valor aos bens materiais do que à minha salvação eterna? 8º mandamento e o último da nossa reflexão: não levantar falso testemunho. Primeiro, contei mentiras que causaram grave dano a uma pessoa ou a seus bens? Tenho o hábito de dizer mentiras? Observação: toda mentira é pecado.
mas apenas as mentiras que causam algum prejuízo grave à honra ou aos bens do próximo são pecados mortais. Segundo, caluniei alguém dizendo que a pessoa cometeu algum crime ou pecado grave que eu sabia claramente que ela não tinha cometido? Colaborei com a divulgação de calúnias? Reparei a calúnia ou estou disposto a repará-la? Terceiro, fiz julgamentos temerários a respeito de alguém? Observação. Esse pecado acontece quando alguém condena interiormente outra pessoa sem ter evidências suficientes para pensar daquele jeito. Quarto, falei dos pecados ou defeitos graves de uma pessoa sem necessidade? Tenho o hábito de falar mal dos outros? Observação. Este é o pecado da maledicência, que fere a reputação das pessoas sem necessidade. Quinto, revelei algum segredo importante, sendo que a pessoa esperava que eu guardasse sigilo? Tenho o hábito de revelar os segredos das pessoas? Sexto, provoquei intrigas para criar inimizades entre as pessoas? Sétimo, jurei falso ou assinei documentos falsos? Usei documentos falsos? E no vídeo de hoje, finalizamos o nosso exame de consciência meditando os 10 mandamentos da lei de Deus. Está gostando? Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo e não perca o próximo episódio, onde falaremos sobre o exame de consciência baseado nos 5 mandamentos da lei da igreja. Te espero lá! Não esqueça, evangelizar é a nossa missão.